aqui na unidade 1 da Orientação e Prática de Gestão da Educação em Ambientes Escolares e Não Escolares, UNIP. Página 7. Caro aluno, na disciplina Orientação e Prática de Gestão da Educação em Ambientes Escolares e Não Escolares, você, aluno, terá a possibilidade de compreender que a gestão da educação transcende os muros da escola. Isso acontece porque, além da educação formal, ou seja, a que ocorre no ambiente escolar de forma intencional, estruturada e, portanto, institucionalizada, temos outros tipos de educação, ou seja, a informal e a não formal. A primeira, a formal, aquela que nós vamos à escola, toda estruturada, ela é tida como a espontânea, que o indivíduo concebe em seu processo de socialização. A não formal, né? Com a família dele, com os amigos dele, no seu bairro. Já a educação não formal é aquela que, segundo o Google 2001, página 32, diz: ele aborda processos educativos que decorrem fora das escolas, em processos educativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro setor da sociedade, abrangendo movimentos sociais, organizações não governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área. Tendo em conta a existência desses diferentes tipos de educação, os objetivos específicos dessa disciplina intencionam levá-lo, você aluno, aqui, a desenvolver o compromisso com uma ideia de atuação profissional e com a organização democrática da vida no contexto da sociedade moderna, conhecer a estrutura administrativa e didática da escola no contexto da atualidade, dominar subsídios teóricos que contribuam para a formação de um gestor comprometido com a melhoria da qualidade de ensino em prol de uma escola cidadã. Capacitar-se para as funções administrativas e pedagógicas no contexto do sistema escolar brasileiro e nos ambientes não escolares, por meio da aplicação de princípios à prática de gestão. Conhecer os procedimentos relativos à organização da vida escolar do seu aluno. Manipular documentos referentes à vida escolar e funcional, observando seu preenchimento correto desses documentos, a importância da organização desses documentos no ambiente escolar. Reconhecer as diferentes áreas de atuação do pedagogo no contexto atual. Analisar o papel do pedagogo na formação de recursos humanos e ambientes não escolares. Por fim, pretendemos que, com o estudo dessa disciplina, você, aluno, possa compreender que o pedagogo é o profissional que, além de atuar preponderantemente na docência, que é como professor, como educador, dentro de escolas, ele dedica-se também a atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, gestão de sistemas escolares e também não escolares, coordenação pedagógica, animação sociocultural e formação continuada em ambientes escolares e não escolares. Olá, aluno! Nosso estudo com essa disciplina começa com uma discussão acerca da gestão da educação nos ambientes escolares e não escolares. Contudo, isso não será uma tarefa muito fácil, não, dada a importância que a educação tem no contexto social, está no contexto. A educação tem no contexto social. Entendemos que essa complexidade, né, da educação, da pedagogia, ocorre em decorrência do fato de que, como uma instituição socioeducativa, a escola é uma instituição socioeducativa. Vem sendo questionada a escola sobre seu papel em face das transformações econômicas no nosso atual momento, das políticas, das transformações sociais também, culturais, do mundo contemporâneo. Libânio Oliveira Toshi, 2012. Estudar no curso de licenciatura em pedagogia as temáticas inerentes à gestão da educação, seja a educação desenvolvida nos ambientes escolares ou educação desenvolvida nos ambientes não escolares, implica refletir
sobre as políticas públicas e sociais também. Os impasses e os compromissos que se impõem aos educadores no contexto em que a nossa sociedade se insere. O da globalização, gente, da desregulação estatal e da sociedade do conhecimento. Nesse sentido, este contexto se propõe a contribuir de forma crítica com a formação de pedagogos e de pedagogas também, que, em futuro não muito distante, os pedagogos poderão ser agentes de transformação social quando estiverem no exercício da gestão da educação. Não importa se isso ocorrer em ambientes escolares e não escolares também. Esperamos que você, aluno, entenda que a ampliação desse discurso se justifica por entendermos que o campo educativo ele é muito vasto, ele é bastante vasto. Na medida em que a educação ocorre na família, ocorre no trabalho, ocorre na rua, ocorre, gente, nas fábricas, ocorre no meios de comunicação, ocorre na política, entre outros, Libânio 2005. Com isso, buscaremos discutir a gestão da educação numa perspectiva mais abrangente, pois o conceito de educação atualmente não pode se restringir a que ocorre nos espaços institucionalizados. Para tanto, organizamos o texto em unidades interligadas que abordam questões fundamentais aos objetivos pressupos dessa disciplina. Discutiremos, alunos, os aspectos inerentes à escola, como organização à escola, organização aprendente, e local a escola de desenvolvimento da prática gestora, e procuraremos demonstrar que existe distinção, diferença entre as concepções de educação, numa perspectiva mais ampla que a educação escolar. Feito isso, caracterizaremos a escola recorrendo à história da educação para explicar a sua evolução pedagógica, partindo do modelo tradicional até chegarmos ao modelo contemporâneo de hoje. Por fim, introduziremos o estudo da gestão da educação, apresentando os propósitos da administração e a evolução desse conceito aplicado ao contexto escolar. Também trataremos da prática de gestão da educação no contexto da atualidade. A problemática nessa parte está centrada na atuação do gestor educacional no ambiente escolar, ou seja, na educação formal, gente. Diante disso, abordaremos questões como autoridade, liderança, motivação e as concepções de gestão. Discutiremos sobre a gestão da educação em ambientes não escolares. A intenção é tratar da gestão do conhecimento além dos muros da escola. Mostraremos que o campo de atuação do pedagogo transcende o ambiente escolar, vai muito além do ambiente escolar e adentra no mundo corporativo. É nesse momento que o pedagogo assume um papel preponderante para o desenvolvimento dos recursos humanos, por meio da formação continuada que ocorre no ambiente de trabalho de empresas e organizações não governamentais, públicas e também privadas. Por fim, apresentaremos um texto que objetiva orientar nossos alunos, nossas alunas que estão nos vendo agora, a participar da gestão nos ambientes escolares e também não escolares, pela observação sistemática de atividades práticas de gestão. Trata-se do estágio supervisionado obrigatório, conforme determinada resolução CNE-CP número 1/2006, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia. Esperamos que o material de orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares continua para a formação de futuros gestores da educação e que incentive o debate nas escolas. Esperamos que o material de orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares contribua para a formação de futuros gestores da educação e que incentive o debate nas escolas, mas que não se restrinja a só espaço da escola, não. Dizemos isso porque a educação ocorre em qualquer lugar onde as pessoas se predispõem a aprender alguma coisa. E é nesse sentido que a gestão da educação se faz necessária. Nunca é demais dizer que, com as mudanças aceleradas observadas nos últimos anos, em especial no século XX,
A gestão tornou-se essencial na condução da sociedade moderna e a gestão, consiste em fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma, com o menor custo, com eficiência e com eficácia. Esse tem sido o caminho adotado por boa parte dos gestores contemporâneos. Página 11, unidade 1. A escola como organização aprendente e local de desenvolvimento da prática gestora. Nessa unidade, apresentaremos a diferença entre educação em termos gerais e educação escolar, para demonstrarmos que a escola ela é uma organização aprendente. A escola é um espaço onde a prática gestora preponderante ocorre. E fizemos uma excursão na literatura para resgatar as características dos modelos de escola observados na história da educação. A ideia é mostrar ao estudante de pedagogia que o papel do gestor escolar tem sofrido sim modificações na mesma proporção em que a sociedade vai se transformando. A intenção é sinalizar que a organização de uma escola é uma tarefa bastante complexa, quer dizer, difícil, e que o futuro pedagogo deve ter uma formação stricto sensu, conforme aponta Libânio 2005, e deve ser o pedagogo um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, para atender às demandas socioeducativas de tipo formal, não formal e informal. Entendemos que o estudo dessa unidade não dará conta dessa proposta, mas deixará algumas pistas para aqueles que pretendem enveredar pelos caminhos da gestão da educação. Você, pedagogo. Concepção de educação e educação escolar. No dia a dia, a palavra educação, ela sempre é empregada por todos nós, seres humanos, com uma frequência tão grande que, a priori, parece não haver tipo algum de dúvidas quanto ao seu significado de educação. Dessa forma, julgamos prudente conhecer sua etimologia para depois analisarmos as diferentes concepções que, em certa medida, já estão cristalizadas entre nós no que se refere ao termo educação. Segundo Amorim, 2003, a etimologia da palavra educação, que foi dicionarizada no dicionário em português no século 17, ela é latina, gente. Educatio, sinônimo da ação de criar, sinônimo da ação de criar e de nutrir, sinônimo de cultura, sinônimo de cultivar, de cultivo. Depreende-se, portanto, que o vocabulário educacional designa um ato ou um processo e até mesmo um efeito. Educação também significa o ato ou processo de educar ou educar a si mesmo. E o conhecimento é desenvolvimento resultantes desse ato ou desse processo. Dessa forma, alguém que educa e alguém que é educado estão unidos pela palavra educação, sendo que é possível a uma pessoa educar a ela mesma, ou seja, a si mesma, e ser educado e educando de uma só vez. Eu peço educar você, você vai me educando, todo mundo vai educando um ao outro ao mesmo tempo. Por exemplo, a partir da observação da experiência da vida social de cada ser humano. Essa lógica nos remete à relação professor e aluno, mas não em uma perspectiva tradicional de educação, pelo contrário, de libertação e também de autonomia, tal como o grande mestre Paulo Freire ensinou, página 12. Dizemos isso por concordarmos com o autor e sua tese de que Paulo Freire disse: não há docência sem discência. As duas palavras, grifo nosso, não há docência sem discência, explica-se e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Portanto, é indiscutível que quem ensina também aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Freire, 2006, na página 23.
Nesses termos, a escola, lugar destinado ao ensino, é um espaço muito importante quando falamos em educação no contexto da atualidade. Temos uma evidência dessa importância. Nesses termos, nós estamos na página 12, tá? A escola, que é um lugar destinado ao ensino, é um espaço muito importante quando falamos em educação no contexto da atualidade de hoje. Nós temos uma evidência dessa importância quando pensamos nós, sujeitos, que não acursaram a escola, já que ter frequentado ou não a escola, e vamos dizer a qualidade dessa frequência, e confirma a identidade das pessoas Amorim 2008, 2003. Antes de darmos sequência ao assunto que ora propomos discutir, é prudente dizer que, por mais difícil que seja de acreditar, apesar de o Brasil, em pleno século XXI, ser considerado a sexta maior economia do mundo, ainda há pessoas que não tiveram, gente, acesso à educação escolarizada, não. Provavelmente morrerão sem ter, o que é, gente, lamentável, né? Uma vez compreendido o sentimento etimológico da palavra educação, podemos tentar analisar suas concepções até então difundidas entre nós. Conforme Brandão 2004, a concepção de educação, segundo o conjunto de normas que regem atualmente a educação brasileira, advoga que a educação brasileira abrange todos os processos de formação do indivíduo. Ademais, esses processos formativos podem se desenvolver nos mais diferentes ambientes sociais, como no familiar, na convivência humana uns com os outros, nos locais de trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Como se vê, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a escola não é o único espaço educativo existente, não. Os saberes escolares não são os únicos ensinados e não são os únicos aprendidos. Nem os professores nem os alunos são os únicos que ensinam e que aprendem. Para ilustrar o exposto, recorremos a alguns versos da música Mulher Rendeira, cuja autoria é um tanto controversa, mas se encontra registrada no ECAD em nome de Alfredo Ricardo do Nascimento Lopes, 2002, na página 53. Ao analisar o trecho, Oié, mulher rendeira, oié, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar. Ele afirma nesse texto que ensinar pode ser qualquer coisa, a gente ensina qualquer coisa. Amorim 2003 concorda com essa tese, que o ensinar pode ser qualquer coisa, mas acrescenta a ela a concepção de que ensinar pode ser em qualquer lugar, por qualquer pessoa, qualquer outro. Até você pode ensinar a si mesmo. Ainda sobre o mesmo assunto, juntamente com Lopes e Galvão 2001, página 24, a mesma autora afirma: a educação nunca se restringiu só à escola. Práticas educativas têm ocorrido ao longo do tempo fora dessa instituição e às vezes com maior força do que se considera, principalmente em determinados grupos sociais e em determinadas épocas. A cidade, o trabalho, o lazer, os movimentos sociais, a nossa família, até a igreja, foram e continuam sendo poderosas forças nos processos de inserção de homens e mulheres em mundos culturais específicos. No que diz respeito à educação escolar, entende-se que essa educação se desenvolve por meio do ensino, predominantemente em instituições destinadas a este fim, ensinar, podendo ocorrer em algumas situações específicas também fora da escola. Para Brandão 2004, a concepção de educação escolar ela é pautada por duas diretrizes, ou seja, pela sua constante vinculação com o mundo do trabalho e com a prática social, entendida principalmente como exercício pleno da cidadania. Portanto, a educação escolar não é só a educação que se realiza na escola, não, como o espaço físico da escola, mas o que caracteriza a educação escolar, essencialmente, é o fato da educação escolar se realizar por meio do ensino. Isso significa que todos os outros processos de ensino e aprendizagem que se dão fora da escola também podem e devem ser considerados como educação, mas não necessariamente como educação escolar. Brandão, 2004, página 18.
Nós vamos à página 14. Segundo Brandão, 2004, ao definirmos como pilares conceituais dessa concepção de educação os constantes vinculações de educação escolar com o mundo do trabalho e com as práticas sociais, nós podemos afirmar que a educação escolar possui dois objetivos principais. O primeiro objetivo, o de preparar o estudante para o trabalho, que é o mundo do trabalho, e de preparar o aluno como cidadão para o convívio, para a prática social, para o exercício da cidadania com os outros seres humanos. E nesse contexto que a gestão da educação na figura do diretor, ela assume, gente, a responsabilidade de dar conta do cumprimento desses objetivos. Sobre esse assunto, Libânio 2004 afirma que os estudos sobre o sistema escolar e as políticas públicas educacionais têm se centrado na escola como unidade básica e espaço de realização dos objetivos e metas do ensino educativo. Todos os seres são alvos de um processo educativo, sejam eles racionais ou não racionais. Sobre essa afirmação, Carlos Rodrigues Brandão, 2004, acrescenta que os pássaros, por exemplo, os passarinhos, muito cedo expulsam seus filhotes do ninho para que os seus filhotes experimentem o processo de aprendizagem do voo, para voar, que é um exercício fundamental para a continuidade da vida da sua espécie de passarinho. Assim também, nós, seres humanos, vivenciamos experiências de aprendizagem nos diversos setores, na nossa casa, na igreja, na escola. Características da escola no modelo tradicional ao contemporâneo. Para iniciarmos a nossa conversa, nós vamos propor a você, aluno, algumas indagações que poderão nortear o diálogo que se propõe construir entre o autor e os leitores deste texto, tais como: para que serve a escola, hein, meu aluno? Para que serve a escola? Você sabe? Como a escola se organiza no contexto da atualidade agora? Se a escola está a serviço da sociedade, por que a participação da comunidade na gestão da escola ainda é tão pequenininha? Por que a escola pública atual ela é tão criticada pelas pessoas? Como se vê, quando nos propomos a falar de escola e, consequentemente, de gestão de escola, os questionamentos são demais, são muitos. Portanto, não importa se você, aluno, é ou pretende ser um gestor de educação. Entendemos que, independentemente da nossa vontade, as questões inerentes ao ato educativo, quer nos espaços escolares ou não escolares, fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, embora nem sempre percebamos isso. Dessa forma, acreditamos que, ao buscar respostas às indagações propostas no início dessa conversa, adentraremos em um campo bastante fecundo que diz respeito à gestão da educação, tanto nos espaços escolares quanto nos não escolares. Página 15. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares, não escolares, unidade 1, página 15. Entretanto, nesse primeiro momento, atentaremos-nos, fique atento, mais à gestão da educação nos ambientes escolares, que são os mais conhecidos por todos nós. E mais à frente, nós iremos tratar da gestão da educação em ambientes que não são escolares. Alonso 2003, ao tentar caracterizar a escola atual, mostra-nos que por muito tempo a escola esteve estruturada sobre um modelo burocrático de concepção funcionalista, favolista, de favor, com ênfase na produção, entendida aqui como acumulação de conhecimento, aquele conhecimento assim de você sempre depositar o aluno só lá, ficar lá parado, só escutando o professor ele não podia falar nada. Informações e reproduções. Era fechada esses assuntos para o meio exterior e não estabelecia trocas com o meio exterior. Essa arquitetura empregada nas escolas tradicionais foi inspirada na ideia defendida pelo engenheiro Henri Fayol, segundo o qual
Com previsão científica e métodos adequados de gerência, os resultados desejados poderiam ser alcançados. E dessa forma, Fayol propôs que toda a empresa fosse dividida em 6 grupos de funções. Quer saber essas 6? Primeira, funções técnicas. As funções técnicas são relacionadas com a produção de bens e serviços da empresa. 2. Funções comerciais relacionadas com a compra e venda. 3. Funções financeiras relacionadas com a procura e gerência de capitais. 4. Funções de segurança relacionadas com a proteção e a preservação dos bens e das pessoas. 5. Funções contábeis relacionadas com os inventários, com os registros, com os balanços e com as estatísticas. Funções administrativas são relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 funções. Fayol sugeriu que a função administrativa era a mais importante de todas e definiu cada um dos seus componentes da seguinte forma: Maximiano 2006. Planejamento: examinar o futuro e traçar um plano de ação a médio e longo prazos. Organização: montar uma estrutura humana, uma estrutura material para realizar o empreendimento. Comando: manter o pessoal em atividade em toda a empresa. Coordenação: reunir, unificar e harmonizar toda atividade de esforço. Controle: cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos e com as ordens. Defende-se, portanto, que nenhuma das 5 funções essenciais tem o encargo de formular o programa geral da empresa, pois essa atribuição comete a 6ª função administrativa, visto que é essa função que constitui propriamente a administração. Página 16. Ademais, Fayol deixou claro em sua obra que a administração não se refere apenas ao topo da organização, não, gente, pois existe uma proporcionalidade da função administrativa que não é privativa da alta cúpula, mas, ao contrário, se distribui por todos os níveis hierárquicos. Ainda segundo o autor, Fayol, tudo em administração é questão de medida, de ponderação e de bom senso. Os princípios que regulam a empresa devem ser flexíveis e maleáveis, e não rígidos. Com a escola organizada nos moldes faiolistas de Fayol, sabemos que os termos concepção e execução constituem atividades distintas, diferentes, requerendo competências também diferentes. Em decorrência disso, alguns planejam, decidem, enquanto outros executam e obedecem. Dessa forma, as dimensões administrativas e pedagógicas estão separadas, independentes, constituindo níveis de ação e de autoridades diferentes, distintas. Segundo Alonso 2003, os fundamentos psicopedagógicos desse modelo podem ser assim definidos: aprender é adquirir conhecimentos de fora para dentro. Para tanto, o professor deve ser um bom transmissor, deve dominar o conteúdo da matéria. A avaliação consiste na verificação de quanto o aluno aprendeu, quantidade de noções de conhecimento, o aluno tem atitude passiva diante do conhecimento. O professor, ele é o transmissor, e valores e atitudes não constituem parte de suas intenções de ensino. Espera-se que aconteçam como decorrência do ensino. A função da escola é ser reprodutora do modelo de sociedade que existente. Guardiã do patrimônio cultural. A sua qualidade é medida em função de sua competência propedêutica, ou seja, da preparação para os níveis superiores de ensino, única via de acesso ao conhecimento e da ascensão social. A avaliação na mensuração, coisa grande do que foi aprendido, o mais objetivamente possível, limitando-se ao aspecto cognitivo. O papel do diretor da escola tradicional resume-se em manter a ordem, cumprir a legislação, garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas oficialmente,
papéis e funções, resolver problemas que não podem ser solucionados pelo professor ou que envolvam outras instâncias. Representar a escola junto aos níveis superiores do sistema de ensino, no caso da escola da rede pública especialmente, e da mantenedora, no caso da escola particular. Página 17. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares, unidade 1. Página 17. Entretanto, esse modelo de escola ainda é aclamado por muitas pessoas. Para essas pessoas, a escola boa era a escola de antigamente. Verdade? Não é? Eles falam assim: ah, gente, escola mesmo era a que era de antigamente. Em geral, essas pessoas dizem isso porque ainda têm uma concepção tradicional de educação e não conseguem compreender a escola nos modelos atuais. Ou seja, a escola democrática, inclusiva, a escola para todos e para todas as pessoas. O quadro negro é uma tecnologia antiga, gente, que reforça a ideia de práticas de ensino repetitivas da escola tradicional, ainda presente no ideário pedagógico. Ainda nós temos nas escolas aí o quadro negro, né? Talvez isso aconteça porque tais pessoas não sabem que nos últimos 30 anos do século XX, no Brasil, as transformações foram marcadas por um fenômeno de consequências profundas e múltiplas. Nesse período, constatamos um acelerado processo de urbanização, pessoas saindo do campo rural para a cidade grande, que acabou por transferir a maioria absoluta de nossa população das áreas rurais para as cidades, aí que eu te falei. Os resultados do censo demográfico de 1940 revelam que apenas 31,2% da população brasileira na época, que era de 41.236.315 habitantes, residiu em áreas rurais, urbanas, cidades. Nas décadas seguintes, esse percentual aumenta sistematicamente, observando-se tendência crescente da urbanização, mas é somente em 1970 que registrou-se para o país como um todo uma população urbana superior à rural, 55,9%. O crescimento urbano até os dias de hoje determinou, segundo o levantamento censitário, um grau de urbanização de 81,2% no ano 2000. Brito Ora Amaral, SD. Considerando-se que há cerca de 30 anos, pouco mais de 30% da população brasileira viviam nas cidades e a demanda por serviços públicos nos setores de educação, nos setores da saúde, nos setores de habitação, da infraestrutura urbana, entre outros, ficava bastante restrita. Por outro lado, com o modelo econômico implantado no Brasil, a partir de 1964, privilegiou-se a organização de condições para a produção capitalista industrial. E assim, o poder político central direcionou os investimentos públicos para grandes obras de infraestrutura, estradas, hidrelétricas, meios de comunicação, entre outras. Cortella 2002, página 18. Como consequência, a aceleração da industrialização capitalista exigiu a concentração dos meios de produção e, claro, dos trabalhadores, gerando uma urbanização crescente e desordenada, gente, porque tinha que trabalhar e tudo desordenado. Para Cortella 2002, a ausência de um programa de reforma agrária efetivo, as benesses de incentivos fiscais aos grandes proprietários, a prioridade ao plantio de produtos agrícolas de colheita mecânica para exportação e hegemonia monocultural para a fabricação de álcool combustível acabaram por contribuir para a expulsão da população rural em direção à cidade grande, aos centros urbanos. Para tornar a situação ainda mais complexa, ainda mais dificultada, com mais dificuldade, observamos que nesse mesmo período não foram identificados investimentos nos setores sociais, que acompanhassem minimamente um pouquinho as novas necessidades
urbanas das cidades grandes decorrentes do modelo econômico. Disto, dois fatores emergiram. Um fator, o colapso de serviços públicos como educação, saúde e segundo, a sua progressiva ocupação pelo setor privado da economia. Página 18. No ambiente educacional, esse crescimento, gente, urbano, desordenadíssimo, gerou efeitos desastrosos, conforme sinaliza o educador e filósofo Mário Sérgio Cortella. Tais efeitos são, gosto muito do Mário Sérgio Cortella, demanda explosiva, sem um preparo suficiente da rede física, depauperação do instrumental didático-pedagógico nas unidades escolares, reduzindo a eficácia da prática educativa, ingresso massivo de educadores sem formação apropriada para dar aula, com queda violenta da qualidade de ensino no momento em que as camadas populares vão chegando de fato à escola, diminuição acentuada das condições salariais dos educadores, multiplicando jornadas de trabalho para os professores e prejudicando ainda mais a preparação deles. Imposição de projeto de profissionalização decente, universal e compulsória, desorganizando momentaneamente o que já era frágil, se tornou mais frágil o sistema educacional existente. Domínio dos setores privalistas nas instâncias normatizadoras, embaraçando a recuperação da educação pública e centralização excessiva dos recursos orçamentários, submetendo-os ao controle político exclusivo e favorecendo a corrupção e favorecendo o desperdício. Cortella, 2002, na página 12 ao 13. Página 19. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares. Conforme se observa, o sucateamento do sistema educacional brasileiro diante de uma demanda cada vez maior por educação ajuda a explicar, pelo menos em partes, as críticas que a educação vem sofrendo nos últimos anos, em detrimento do modelo de educação adotado nas décadas de 1950 e 1960 do século XX. Sobre esse assunto, Cortella diz, 2002, na página 13, ele afirma que a educação pública das últimas décadas foi um dos desaguadouros do intencional apartheid social implementado pelas elites econômicas, e é a partir dele que podemos compreender a crise da educação e a atuação político-pedagógica dos educadores. Para minimizar o problema, as políticas públicas de educação orientadas pelo ideário neoliberal têm priorizado a garantia do acesso das camadas populares à educação escolar pública, e o que tem gerado muitas críticas por parte daqueles que entendem que a garantia de qualidade não é suficiente para a solução dos problemas educacionais. Por outro lado, não podemos pactuar com esse discurso não, gente. Ao contrário, entendemos que não basta reafirmar que o aumento da quantidade de cidadãos nas escolas públicas leva a uma queda da qualidade de ensino. Com as causas já apontadas, concordamos com Cortella, 2002, na página 13, para quem é preciso pensar uma nova qualidade para uma nova escola, em uma sociedade que começa, paulatinamente, a erigir a educação como um direito objetivo de cidadania. Portanto, a escola que se pretende hoje e que Alonso, 2003, na página 31, 32, chama-se de escola renovada. É uma escola renovada que assume como posto de partida as concepções psicopedagógicas provenientes do socioconstrutivismo e requer uma base organizacional totalmente oposta àquela definida pelo modelo burocrático do qual se originou. Alguns aspectos socioconstrutivistas estão relacionados a seguir, de modo a permitir um confronto com a situação anterior. A aprendizagem é um processo que requer elaboração pessoal. O conhecimento não é adquirido de fora para dentro, não, mas é construído pelo indivíduo, por você. E, para tanto, é necessário que aquilo que se pretende ensinar seja significativo para o cidadão,
para você. Aprendizagem e desenvolvimento são conceitos interligados. É importante saber aonde se pretende chegar e de que forma essas conquistas ajudam o indivíduo em seu processo de desenvolvimento. As informações constituem apenas a base para se chegar ao conhecimento, portanto, a simples transmissão de informações não garante o conhecimento e não garante a aprendizagem. As pessoas diferem significativamente, inclusive quanto à predominância de determinado tipo de inteligência. É importante estar atento a isso e não colocar as mesmas exigências para todos. Tampouco se deve padronizar as atividades, mantendo ambientes únicos de aprendizagem. Página 20. A escola é hoje um local para onde afluem pessoas de todos os tipos, quanto à origem, quanto à socioeconômica cultural, bem como a etnia, a étnica, a religiosa, a política, dentre outras. Não há como ignorar essa diversidade ou procurar reduzi-la. É preciso encontrar formas de atenuar diferenças sociais e culturais, promovendo oportunidades variadas, trabalhando em equipes, socializando o conhecimento. Do ponto de vista sociopolítico, a escola deverá visar a formação do cidadão como ser atuante na sociedade, explorando o desejo de participação e propiciando o desenvolvimento da autonomia intelectual do indivíduo. Alonso 2003 diz: adverte-nos que todos esses pontos devem nos levar a refletir sobre as novas responsabilidades sociais dos educadores em geral e da escola em particular, de tal modo que o trabalho pedagógico seja pensado no contexto geral da escola, concebido e executado, antes de tudo, pela comunidade escolar, como equipe de trabalho e não somente como responsabilidade exclusivamente do professor. Portanto, é nesse contexto e dentro dessa perspectiva mais ampla de ação que a administração escolar terá de ser repensada. Ademais, a função social da escola na sociedade atual ampliou-se muito por força das novas exigências de formação, da omissão da família e de outras instituições no desempenho de seus papéis sociais. Os propósitos da administração. Dada a importância, página 20. Dada a importância que a administração tem na sociedade, observamos que inúmeros pesquisadores dedicaram boa parte do seu tempo a estudar o fenômeno administrativo. Poderíamos fazer um inventário de contribuições para ratificar essa informação, mas isso seria exaustivo, né? Cansativo, e não temos tanta certeza se esse procedimento contribuiria para a formação do gestor educacional. Por outro lado, não podemos deixar de resgatar, pelo menos sucintamente, o pensamento de alguns pesquisadores acerca do campo administrativo. Sabemos que vários autores e pesquisadores discutem o assunto tendo em vista a importância da administração no contexto da sociedade capitalista. Entretanto, optamos pelas contribuições de Peter Drucker, que é considerado o papa da administração no mundo corporativo. Em certa medida, ele ajuda a compreender a gestão da educação nos espaços escolares e não escolares. Para Drucker, 2001, os administradores que entenderem os princípios essenciais da administração e trabalharem por eles orientados, serão bem formados e bem-sucedidos, e é isso que buscamos. Apresentamos a seguir os princípios de gestão propostos por Drucker 2001. A administração trata dos seres humanos. A sua tarefa é o que capacitar as pessoas a funcionar em conjunto, efetivar suas forças e tornar irrelevantes suas fraquezas. É disso que trata a organização, e esta é a razão pela qual a administração é um fator crítico e determinante. Hoje em dia, praticamente todos nós somos empregados por instituições administrativas
grandes ou pequenas empresariais ou não empresariais. Dependemos da administração para a nossa sobrevivência. E a nossa capacidade de contribuição à sociedade também depende tanto da administração, das organizações em que trabalhamos, quanto de nossos próprios talentos, dedicação e também esforço. Página 21. A administração está profundamente inserida na cultura, porque a cultura trata da integração das pessoas em um empreendimento comum. O que os administradores fazem na Alemanha Ocidental, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, no Japão ou no Brasil. Exatamente o mesmo. Como eles fazem é que pode ser bem diferente. Como eles fazem é diferente, mas eles fazem. Assim, um dos desafios básicos que os administradores enfrentam em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é descobrir e identificar as parcelas de suas próprias tradições. Portanto, assim, um dos desafios básicos que os administradores enfrentam em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil que está em desenvolvimento, é descobrir e identificar as parcelas de suas próprias tradições, sua história, sua cultura, que possam ser usadas como elementos construtivos da administração. Portanto, a diferença entre o sucesso econômico do Japão e o relativo atraso da Índia é explicada, em grande parte, porque os administradores japoneses conseguiram transplantar conceitos administrativos importantes para seu próprio solo cultural e fazê-los crescer. Toda empresa, ela requer compromisso com metas comuns e valores compartilhados. Sem esse compromisso, não há empresa, há somente uma turba. A empresa tem de ter objetivos simples, claros e unificantes. A missão da empresa tem de ser suficientemente clara e grande para promover uma visão comum. As metas que a incorporam devem ser claras, devem ser públicas e constantemente reafirmadas. A primeira tarefa da administração é pensar, estabelecer e exemplificar esses objetivos, valores e metas. A administração deve também capacitar a empresa e cada um de seus componentes a crescer e a desenvolver-se à medida que mudem as necessidades e as oportunidades. Toda empresa é uma instituição de aprendizado e também de ensino. O treinamento e desenvolvimento precisam ser instituídos em todos os níveis da sua estrutura. Portanto, o treinamento e o desenvolvimento devem ser incessantes, sem parar. Toda empresa é composta de pessoas com diferentes capacidades e com diferentes conhecimentos, que desempenham tipos bastante diferentes de trabalho e deve estar ancorada na comunicação e na responsabilidade individual. Todos os componentes devem pensar sobre o que pretendem alcançar e garantir que seus associados conheçam e entendam essa meta. Todos têm de considerar o que devem aos outros e garantir que esses outros entendam. E todos têm de pensar naquilo que eles, por sua vez, precisam dos outros, garantir que os outros saibam o que se espera deles. Nem o nível de produção, nem a linha de resultados são por si sós uma mediação adequada do desempenho da administração e da empresa. Posição no mercado, inovação, produtividade, desenvolvimento do pessoal, qualidade, resultados financeiros, todos são cruciais ao desempenho de uma organização e à sua sobrevivência. Também as instituições não lucrativas precisam de mediações em algumas áreas específicas nas suas missões, tanto quanto um ser humano. Uma organização também necessita de diversas mediações para avaliar a sua saúde, para avaliar o seu desempenho. O desempenho tem de estar entranhado na empresa e na sua administração. Precisa ser medido e ao menos julgado, além de ser continuamente melhorado.
Finalmente, a única e mais importante coisa a lembrar sobre qualquer empresa é que os resultados existem apenas no exterior. O resultado de uma empresa é um cliente satisfeito. O resultado de um hospital é um paciente curado. O resultado de uma escola é um aluno que aprendeu alguma coisa e a coloca essa coisa que ele aprendeu em funcionamento dos 10 anos mais tarde. Dentro de uma empresa só há custos. A administração, página 22, segundo Drucker, 2001, ela é considerada como uma arte liberal. Mas por que isso, hein? Arte liberal? A administração é uma arte? É arte porque é prática, porque é aplicada, é uma aplicação. E é liberal, porque trata dos fundamentos do conhecimento, autoconhecimento, sabedoria e liderança. Ademais, não podemos esquecer que origens do conhecimento e das percepções estão nas ciências humanas e sociais, nas ciências físicas e na ética, que devem estar focados sobre eficiências e os resultados a organizações. Página 22. Evolução do conceito de administração aplicável, aplicações do contexto escolar. Para os modernos teóricos da administração, a sociedade apresenta-se como um enorme conjunto de instituições que realizam tarefas sociais determinadas. Está no livro de Paro, 2010. Segundo esse mesmo autor Paro, em virtude da complexidade das tarefas, da escassez dos recursos disponíveis, da multiplicidade de objetivos a serem perseguidos e do grande número de trabalhadores envolvidos, assume-se a absoluta necessidade de que esses trabalhadores tenham suas ações coordenadas, controladas por pessoas ou órgãos com funções chamadas administrativas. Nota-se, portanto, que a administração, na concepção de Henri Fayol, é essencial em qualquer escala de utilização de recursos para realizar objetivos que podem ser de natureza individual, familiar, grupal, organizacional ou até social. Nesses termos, embora o processo administrativo seja importante em qualquer contexto de utilização de recursos, a razão principal para estudá-lo é seu impacto sobre o desempenho das organizações. Maximiano, 2006, na página 28. Isso acontece porque as organizações assumiram importância sem precedentes na sociedade e na vida das pessoas, pois há poucos aspectos da vida contemporânea que não são influenciados por algum tipo de organização. Sabemos que existem vários sentidos para o termo organização, mas o que nos interessa neste momento, nesse estudo, é o que segue. Organização é uma reunião de pessoas que agem juntas e de maneira estruturada para atingir objetivos comuns. Na maioria das vezes, essa ação conjunta está voltada para um trabalho que visa a obtenção de recursos fundamentais para as pessoas e a sociedade, como alimentos, roupas, habitação, casas e educação, dentre várias outras. Para Maximiano, 2006, o principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada de grupos de pessoas. Ademais, na página 23, sociedade organizacional. Muitos produtos e serviços essenciais para a sobrevivência das pessoas somente se tornam disponíveis quando a organização empenhadas em realizá-las. Pensem, por exemplo, no fato de estarem vocês aqui. Por trás de tudo isso, existe, gente, uma organização, que é a Universidade Paulista, a Unip, pois para que possamos proporcionar a vocês a formação de licenciados em pedagogia, temos que dispor de uma série de recursos, tais como humanos, materiais, financeiros, e para vocês que optaram pela modalidade de ensino à distância, nós temos também a tecnologia, que é um recurso. Provavelmente, se não houvesse essa tecnologia, outra organização, talvez a realidade fosse até outra.
Podemos dizer ainda que a qualidade de vida depende das organizações em grande parte, uma vez que serviços de saúde, fornecimento de energia, segurança pública, controle de poluição e, por que não dizer, o controle do tráfego nas grandes cidades como de São Paulo, que reflete na qualidade de vida dos paulistanos, tudo depende de alguma empresa ou organização política. Segundo Vieira, 2003, desde os primeiros estudos realizados por Taylor e Fayol, até o presente momento, surgiram diversas concepções de organização, bem como suas respectivas abordagens para lidar com vários aspectos relacionados com a gestão, tais como informações, pessoas, processos, produtos, planejamentos, interações com o meio externo, entre outros. Todos os diferentes conceitos apresentaram reflexos significativos na forma de imaginar e de organizar o trabalho escolar. Na década de 1960, eram frequentes os metáforas e comparações da escola com a fábrica, sobretudo entre aqueles que apoiavam modelos positivistas e tecnológicos de organização da administração escolar. A linguagem refletia tal tendência na medida em que temos diferentes conceitos e práticas normalmente utilizados na indústria, como direção por objetivos, administração científica, dentre outros. Passaram a ser habituais nos trabalhos de pedagogia e nos programas de formação em administração escolar. Para ilustrar a exposto, recorremos a Francesco Tonucci, que no ano de 1970 desenha seu cartoon A Grande Máquina Escolar, que retratou uma antiga preocupação presente no âmbito escolar, a adequação dos alunos para que apenas os homogeneamente capacitados tivessem sucesso. O resto, não adaptado ou fora do padrão ideal, sairia para o cano de descarte. Gente, olha isso aqui. Página 23, ó. Tá vendo, ó? Descarte aqui em cima, aqui, ó, descartados, ó. Esses aqui, o que não estão descartados. Página 24, unidade 1. Conforme Vieira, 2003, durante todo o século XX, foi possível constatar que os sistemas educacionais não permaneceram indiferentes ante as mudanças do modo de produção e gestão empresarial. O aparelho escolar, ele é inseparável do modo de produção capitalista, pois se apresenta como instrumento de reprodução das relações de trabalho e dominação existentes entre as classes sociais. Assim, é lógico pensar que as soluções propugnadas pelo toyotismo na década de 1980 também tenham deixado sua marca no sistema educacional. Nesse sentido, levando-se em consideração tal interdependência entre a esfera econômica e a educacional, podemos observar que numerosas propostas pedagógicas têm sido divulgadas por instâncias governamentais que também estão contribuindo para a flexibilização dos mercados de trabalho. Os termos atualmente utilizados nas escolas, como descentralização, autonomia dos centros escolares, flexibilidade dos programas escolares, liberdade de escolha de instituições de ensino, entre outros, têm correspondência, por exemplo, com a descentralização das grandes corporações industriais, a autonomia relativa de cada fábrica, a flexibilidade de organização para ajustar-se à variabilidade de mercados e consumidores. Tal discurso, segundo Vieira 2003, leva-nos a considerar que a mudança de concepção de organização pela qual as empresas atravessam significa um avanço na valorização do ser humano, abrindo possibilidades para um reconhecimento mais amplo de suas capacidades de fazer e de pensar, mesmo representando uma forma mais sofisticada de atingir os antigos interesses econômicos, a obtenção de lucros. Considerando o exposto, concordamos com Hidalberto Chiavenato, 2000.
para quem no mundo moderno a administração tornou-se um fenômeno universal, na medida em que cada organização e cada empresa requer a tomada de decisões, a coordenação de múltiplas atividades, a condução de pessoas, a avaliação do desempenho dirigido a objetivos previamente determinados, a obtenção e alocação de diferentes recursos, ademais, numerosas atividades administrativas desempenhadas por administradores voltadas para os mais diversos tipos específicos de problemas em diferentes áreas precisam ser realizadas em cada organização ou empresa. Hoje sabemos que, independentemente da área de atuação, todo profissional, não importa se professor, não importa se economista, não importa se é cabeleireiro, não importa se é médico, todos os profissionais precisa necessariamente conhecer profundamente sua especialidade. Todavia, segundo Xavienato 2000, no momento em que é promovido em sua empresa a supervisor, chefe, gerente, o diretor, exatamente a partir desse momento, ele deve ser administrador. Precisa então se dedicar a uma série de responsabilidades que lhe exigirão conhecimentos e posturas completamente novas e diferentes, e que a sua especialidade talvez não lhe tenha ensinado em momento algum. Não obstante, no caso do administrador educacional, a situação é um pouco diferente, pois o curso de pedagogia proporciona aos alunos um conjunto de habilidades e competências que lhes deixa em condições de assumir a direção de uma escola, seja ela pública ou até particular. Por outro lado, é prudente antecipar que, ao término do curso de pedagogia, o aluno não tem prática em gestão, mas isso não é uma particularidade da pedagogia, pois o mesmo acontece com outras áreas. Ademais, o tempo de magistério é um pré-requisito para assumir um cargo ou função de gestão pública, conforme determina a legislação vigente de alguns municípios do próprio estado de São Paulo. No caso da iniciativa privada, acreditamos, na página 25, que é pouco provável que alguma instituição contrate um diretor que não tenha referência de sala de aula. Portanto, durante o período em que o professor estiver em sala de aula, passará a ter uma aproximação maior com a gestão, que, embora seja em um primeiro momento de observação, certamente contribuirá para a prática do futuro administrador. Ao analisarmos a importância da administração na sociedade, não podemos esquecer de que o administrador não é executor, mas o responsável pelo trabalho dos outros. Portanto, ele não pode se dar ao luxo de errar ou de arriscar. Apelando para estratagemas de ensaio e erro, já que isso implicaria conduzir seus subordinados pelo caminho menos indicado, concordamos com Xavienato 2000, para quem o administrador é um profissional, cuja formação é extremamente ampla e variada, visto que precisa conhecer disciplinas heterogêneas como matemática, direito, psicologia, sociologia, estatística, dentre outras, e precisa lidar com pessoas que executam tarefas ou que planejam, organizam, controlam, assessoram, pesquisam, que lhe estão subordinadas ou que estão no momento no mesmo nível ou acima dele. O administrador da escola do século XXI precisa estar atento aos eventos passados e presentes, bem como as previsões futuras, pois seu horizonte deve ser mais amplo, já que ele é responsável pela direção de outras pessoas, principalmente professores que seguem as suas ordens e sua orientação. Precisa lidar com eventos internos localizados dentro da escola e externos que são localizados no ambiente de tarefa, no ambiente geral, que envolve externamente as escolas. Precisa também ver mais longe que os outros, pois deve estar o diretor administrador da escola ligado às metas que a escola pretende alcançar.
por meio da atividade conjunta de todo mundo daquela escola, já que atualmente não importa se as escolas são públicas ou particulares, pois todas as escolas têm metas a serem cumpridas mediante reformas curriculares que privilegiam a meritocracia. Quando alguns diretores, especialmente os de escola pública, se veem obrigados ao cumprimento de metas, por vezes sentem como se estivessem atuando em instituições corporativas. Talvez isso ocorra porque ainda existe um pensamento reinando entre os gestores de escolas públicas de buscar a melhoria de qualidade do ensino por meio de melhoria dos resultados educacionais não lhes compete. Embora respeitemos os diferentes pontos de vista sobre o assunto, o diretor da escola contemporâneo não pode eximir-se dessa responsabilidade, mas nem por isso deve escravizá-lo o diretor da escola. Página 26. Entendemos que, embora alguns diretores pareçam ser heróis, pois conseguem obter excelentes resultados, mesmo em situações muito adversas, isso não quer dizer que, para ser um bom gestor, tenha-se de ser um personagem de história em quadrinhos. Ao contrário, acreditamos que uma boa formação contribui significativamente para a atuação do futuro gestor frente às exigências da sociedade atual. Por outro lado, não podemos deixar de enfatizar que o gestor escolar deve ser um agente de mudança, um agente de transformação das escolas, levando as escolas, as pessoas, a novos rumos, a novos procedimentos, processos, novos objetivos, novas estratégias, novas tecnologias. Segundo Xavier Nato 2000, ele, o diretor da escola, é um agente educador, pois com sua direção e sua orientação na direção modifica comportamento, modifica a atitude das pessoas. O diretor da escola é um agente cultural, pois com seu estilo de administração modifica a cultura organizacional existente dentro da escola. Mais do que isso, o administrador deixa marcas profundas na vida das pessoas, pois lida com as pessoas e com seus destinos dentro das escolas. O autor enfatiza também que a administração tornou-se tão importante quanto o próprio trabalho a ser executado. À medida que ele foi se especializando e a escala de operações crescendo assustadoramente, portanto, a administração não é um fim em si, mas os meios de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma possível, com o menor custo e, claro, com a maior eficácia e eficiência. Não obstante, concordaremos com Vieira 2003, para quem, apesar da aparente evolução, podemos perceber uma grande heterogeneidade nas concepções adotadas pelas próprias empresas, pois muitas, ainda, empresas espelham o paradigma da administração científica, principalmente quando relacionadas a ramos de atividades econômicas com pouco investimento em tecnologia e automoção. É o caso de pequenas propriedades rurais, metalúrgicas, artesanais, o pequeno varejista, como eu, brechó, mesmo assim eu preciso do computador. O mesmo acontece na escola, pois a grande maioria das instituições ainda está fortemente impregnada de ações e concepções do racionalismo científico, adverte o autor. Basta tomar como base as aulas de 50 minutos, o pensar e fazer desassociados, professores, coordenação, direção não compartilhando os mesmos objetivos, as salas de carteiras enfileiradas e concepção de disciplina com classes em silêncio, as relações de troca, individualismo entre professores. Ou seja, a estrutura organizacional da escola ainda é a mesma. Ou melhor, mudou muito pouco na tentativa de superar seu passado de reprodução à crítica das relações socioeconômicas. Para ilustrar o exposto, recorremos à entrevista concedida pelo professor de Educação Internacional e diretor do Programa de Políticas Educacionais Internacionais da Universidade de Harvard, Fernando Jiménez, à revista Nova Escola. Ele afirma
Fernando Remes que, infelizmente, muitas instituições de ensino, sejam elas escolas ou universidades, estão tão isoladas do contexto social e econômico que gastam a maior parte do seu tempo ensinando as habilidades que foram úteis no passado. Remes Scaroni, 2011, página 33. Página 27. Como se observa, a escola não tem conseguido adequar-se ao ritmo das mudanças de mercado e, na tentativa de alcançar o ritmo dos programas e políticas educacionais, tem privilegiado a lógica de mercado. Conforme aponta Sgarioni, 2011, como entusiasta de mudanças profundas na educação, Remes acredita que é preciso acabar com os modelos ultrapassados, engessados das escolas para formar cidadãos globais que compreendam temas mundiais e que possam participar ativamente da transformação de seu futuro. Para tanto, Fernando Remes entende que um dos elementos mais importantes de uma educação de qualidade é a preparação dos alunos para compreender o local onde eles vivem, atuar no local onde eles vivem e assim inventar um mundo melhor. É indispensável que as escolas criem mecanismos de feedback e processos que permitam enxergar o futuro. Só assim eles estão em contato com a realidade das comunidades que pretendem servir e se tornarão agentes da inovação social, do empreendedorismo e do desenvolvimento, e não simplesmente de mecanismos que reproduzem o passado. Remes Apud Scaroni, 2011, página 33. Há um dilema quanto ao emprego dos termos gestão ou administração. No contexto da atualidade, na legislação em geral, o termo empregado é administração escolar. Administração escolar. Mas passou-se a utilizar o termo gestão indistintamente, em detrimento de administração. Sabe-se, contudo, que não se trata de mera questão semântica. Em adição ao termo gestão, o objetivo democrático passou a fazer parte do vocabulário escolar. O tema gestão escolar democratizada é discutido atualmente, pois se buscam soluções para uma transformação no sistema atual de ensino e destacam-se as mudanças que se direcionam à descentralização do poder, a necessidade de um trabalho realizado com ampla participação de todos os segmentos da escola e da comunidade para envolver a sociedade como um todo. Página 28. Vale dizer que a gestão democrática tem respaldo legal no artigo 2006, inciso 6 da Constituição Federal, 88, no artigo 3º, inciso 13 do LBD 9394/96, na Lei Orgânica dos Municípios. Considera-se que esse processo é de grande relevância e importância para o início de uma transformação. É necessário que ele ocorra por etapas, proporcione um ambiente de trabalho que seja favorável a essas inovações e busquem pessoas preparadas e motivadas, que se envolvam, sujeitos que participam direta ou indiretamente desse processo educacional. É possível observar no discurso dos profissionais que vivenciam o cotidiano das escolas, dos representantes dos órgãos de ensino e da literatura educacional, o uso do termo gestão em detrimento do termo administração, e cumpre questionar se esta substituição foi apenas terminológica ou, de fato, houve concomitantemente a ela a execução de novas posturas e valores no ambiente escolar. Calixto, 2008. Não obstante, não é somente no âmbito educacional que isso ocorre, pelo contrário, é algo que se disseminou na nossa sociedade. Para Dias 2002, o uso da palavra gestão vem se intensificando no Brasil de forma descontrolada. Para ilustrar o exposto, o autor chama atenção ao volume de obras publicadas com essa expressão, que vem tomando conta das prateleiras de negócios em todas as livrarias há alguns anos. Segundo esse autor, o uso indiscriminado de gestão fez com que o termo administração perdesse seus status, cedendo parte de seu lugar para o primeiro termo.
Diante disso, Dias nos adverte quanto ao fato de que quando se questiona as pessoas sobre o que é um termo ou outro termo, surgem dificuldades de delimitação de ambos. Dessa forma, concorda-se que com Dias 2002, para quem o que se vê é uma falta de concordância entre os marcos limítrofes desse questionamento. Assim como Dias Luc, 1997, afirma que o termo gestão tem sido utilizado de forma equivocada, como se fosse simples substituição à administração, comparando o que se propunha para a denominação de administração e o que se propõe para a gestão, e ainda alteração geral de orientações e posturas que vêm ocorrendo em todos os âmbitos e que contextualizam as alterações no âmbito da educação e da sua gestão. Conclui-se que a mudança é radical. A origem da palavra gestão advém do verbo latino gero, gesse, gestum, gerere, cujo significado é levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer e gerar. Consequentemente, não se deve entender que o que está ocorrendo seja uma mera substituição de terminologia das antigas noções a respeito de como conduzir uma organização de ensino. Para Luc, revitalizar a visão de administração da década de 1970, orientada pela ótica da administração científica, Perel, 1977, Treckel, 1967, Luc, 1997, seria ineficaz e corresponderia a fazer mera maquiagem modernizadora. Página 29. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares. É provável que essa discussão possa parecer, a princípio, um tanto confusa, na verdade, mas é em decorrência disso que estamos tentando diferenciar os termos para minimizar o emprego inadequado de um ou outro, tal como vem ocorrendo. Entretanto, isso não tem sido uma tarefa fácil. Eulália Araújo Calisto, por exemplo, empreendeu em 2008 uma pesquisa com o propósito de diferenciar os termos à luz da teoria e da concepção de alguns gestores e constatou que essas palavras são muito ambíguas. Para Silva Júnior, 2002, página 202, não é possível tentar estabelecer na literatura especializada em administração diferenças substantivas entre esse conceito e os de gestão. Entretanto, o autor ressalta que é necessário refletir sobre as consequências práticas para a administração escolar. No Brasil e fora do Brasil, do quase abandono do conceito de administração escolar em favor do conceito de gestão escolar, o autor esclarece que tato o arcabouço teórico da ciência da administração, se ela existir, foi construído tomando-se como referência empírica de experiências as situações das organizações privadas. E todo projeto bem intencionado de conferir suporte científico à prática da administração pública pretende requalificá-la pela imposição de práticas de administração privada. Silva Júnior, 2002, página 202. Esse ponto de vista está alicerçado na concepção de administração escolar de Ribeiro. Esse ponto de vista está alicerçado na concepção de administração escolar de Ribeiro, para quem exemplo do que ocorrera com o Estado e as empresas privadas na solução de suas dificuldades decorrentes do processo do progresso social, a adoção dos princípios da administração geral. A escola não precisou mais do que inspirar-se neles para resolver as suas. Teve apenas de adaptá-los à sua realidade. Ribeiro, 1986, página 60. Como se vê, Ribeiro adentra na teoria da administração científica a partir de Taylor e na teoria clássica a partir de Fayol, para buscar subsídios à teoria da administração escolar. Diante de tais elaborações, Ribeiro, 1986, página 64, resume suas principais contribuições a respeito da administração. São elas: a administração ela é um problema natural
inerente a qualquer tipo de grupo humano em ação. A administração é uma atividade produtiva. A administração é um conjunto de processos articulados dos quais a administração é parte. A administração pode ser tratada por método científico. A administração interessa a todos os elementos do grupo, embora em proporção diferente. Adotar esses elementos científicos na teoria e prática da administração escolar representava para o contexto daquele período uma espécie de antídoto às tradicionais e conservadoras formas. Página 30. De pensar, de organizar a escola. Souza, 2006. Assim, a concordância com tais elementos da administração científica leva Ribeiro, 1986, página 95, a defender que a administração escolar ela é uma das aplicações da administração geral. Ambas têm aspectos, tipos, processos, meios e objetivos semelhantes. A administração escolar deve levar em consideração os estudos que se fazem nos outros campos da administração e, por sua vez, pode oferecer contribuições próprias utilizáveis pelos demais. É importante notar que a noção de gestão educacional desenvolve-se associada a outras ideias globalizantes e dinâmicas em educação, como destaca a sua dimensão política e social, ação para a transformação, globalização, participação, praxis, cidadania, etc. Pela crescente complexidade de organizações dos processos sociais que nelas ocorrem, caracterizados pela diversificação e pluralidade de interesses que envolve a dinâmica das interações no embate desses interesses, não se pode conceber que essas entidades sejam administradas pelo antigo enfoque conceitual da administração científica, pelo qual tanto a organização como as pessoas que nela atuam são consideradas como componentes de uma máquina manejada e controlada de fora para dentro. Ainda segundo esse enfoque, os problemas recorrentes seriam sobretudo encarados como carência de input ou insumos, em desconsideração ao seu processo e dinamização de energia social para promovê-lo. Luke, 2009. Os sistemas educacionais e os estabelecimentos de ensino, comunidades sociais, são organismos vivos e dinâmicos, e como tal devem ser entendidos. Assim, ao se caracterizarem sua direção, demanda um novo enfoque de organização. E é a essa necessidade que a gestão educacional tenta responder. A gestão abrange, portanto, a dinâmica do seu trabalho como prática social, que passa a ser o enfoque orientador da ação diretiva executada na organização de ensino. Portanto, confirma-se o que diz Libânio, 2004, página 141. A escola ela é uma instituição social que apresenta unidade em seus objetivos sociopolíticos, pedagógicos, interdependência entre a necessária racionalidade no uso dos recursos materiais e conceituais e a coordenação do esforço humano coletivo. Entretanto, para se chegar a essa concepção, não foi tão simples e talvez nem todos compartilhassem esse olhar sobre a gestão escolar. Sabemos que ainda se observa com grande frequência resquícios da administração científica no âmbito da gestão escolar. Sobre esse assunto, Vieira, 2003, página 39, afirma que, emergindo dos estudos realizados por Taylor e Fayol no início do século passado, o modelo de administração científica consolidou-se nas organizações escolares há décadas e atualmente ainda continua a ser dominante, muito embora possa ser considerado uma forma de gestão ultrapassada para a maioria das organizações voltadas para o trabalho com conhecimento. Entende-se que isso ocorre porque, há bem pouco tempo, dirigir uma escola era uma tarefa considerada rotineira. Cabia ao diretor zelar pelo bom funcionamento da instituição, centralizando em si todas as decisões e administrar com prudência os eventuais imprevistos que acontecem dentro da escola.
Nos últimos anos, essa situação mudou muito. As grandes e contínuas transformações sociais, científicas e tecnológicas passaram a exigir um novo modelo de escola e, consequentemente, um novo perfil de dirigente, de administrador, de gestor, com formação e conhecimentos específicos para o campo e a função de diretor-gestor, Andrade 2004. Nesse contexto, passa-se a utilizar o termo gestão de forma indiscriminada. Entretanto, é prudente mencionar que a utilização da expressão gestão escolar em substituição à administração escolar não pode ser vista como uma simples questão semântica. Segundo Alonso 2003, a expressão gestão da educação ou gestão educacional tem suscitado polêmicas nos meios educativos. Embora autores conceituados mostrem a adequação do conceito às diversas realidades organizacionais e a convivência de sua utilização frente aos desafios colocados para os administradores decorrentes dos novos contextos sociais. No âmbito escolar, a priori, o termo gestão é um conceito relativamente recente, mas de extrema importância, pois deseja-se uma escola que atenda às atuais exigências da vida social, ou seja, que forme cidadãos com habilidades, com competências que se tornaram extremamente necessárias para a inserção social das pessoas em um mercado cada vez mais competitivo. De acordo com Luke 2009, a expressão gestão educacional, comumente utilizada para designar a ação dos dirigentes, surge por conseguinte em substituição à administração educacional, para representar não apenas novas ideias, mas sim um novo paradigma educacional, e para representar não apenas novas ideias, mas sim um novo paradigma que busca estabelecer na instituição uma orientação transformadora. A partir da dinamização da rede de relações que ocorrem dialeticamente no seu contexto interno e seu contexto externo, assim como a mudança paradigmática está associada à transformação de inúmeras dimensões educacionais, pela superação, pela dialética, pela mudança de concepções dicotômicas que enfocam ora o diretivismo, ora o não diretivismo, ora heteroavaliação, ora autoavaliação, ora a avaliação quantitativa de quantidade, ora qualitativa de qualidade, ora a transmissão do conhecimento construído, ora sua construção a partir de uma visão da realidade. Nota-se, portanto, que não se trata apenas de simples substituição terminológica baseada em considerações semânticas. Trata-se, sim, da proposição de um novo conceito de organização educacional. A gestão não se propõe a depreciar a administração, não, gente, mas sim a superar suas limitações de enfoque dicotomizado, simplificado, reduzido, redimensioná-la no contexto de uma concepção de mundo caracterizada pela visão da sua complexidade e dinamicidade, pela qual as diferentes dimensões e dinâmicas são utilizadas como forças na construção da realidade e sua superação, sem precisar reinventar a roda. Luke 2009. Como resultado, a ótica da gestão não prescinde nem elimina a ótica da administração educacional, apenas a supera, dando a esta um novo significado, mais abrangente, de caráter potencialmente transformador. Por isso, as ações propriamente administrativas continuam a fazer parte do trabalho dos dirigentes de organizações de ensino, como controle de recursos, controle de tempos, dentre outros. Silva Júnior, 2002, na página 202, ele afirma que não é possível tentar estabelecer na literatura especializada em administração diferenças substantivas entre esse conceito e o de gestão. Entretanto, o autor ressalta que é necessário refletir sobre as consequências práticas para a administração escolar no Brasil e fora do Brasil do quase abandono. Assim sendo, ao que parece,
A utilização do termo administração torna-se uma impropriedade pelo equívoco de compreendê-la como ultrapassada. O que não o é, talvez isso ocorra pelo fato de administração ser um conceito que carrega consigo algumas limitações. Em decorrência disso, os educadores evitam seu emprego de administrador, coloca gestor. Lembre-se de que administrar, controlar e cuidar dos estoques estratégicos de comida eram as primeiras funções administrativas da humanidade. Luke 2009 afirma que a administração é vista como um processo racional de organização, de influência estabelecida de fora para dentro das unidades de ação, bem como do emprego de pessoas e de recursos, de forma racional e mecanicista, para que os objetivos organizacionais sejam realizados. O ato de administrar corresponderia a comandar e a controlar, mediante uma visão objetiva de quem atua sobre a maneira distanciada e orientada por uma série de pressupostos, a saber, o ambiente de trabalho e o comportamento humano são previsíveis, podendo ser em consequência controlados. Crise, ambiguidade e incerteza são encaradas como disfunção e como problemas a serem evitados, e não como oportunidades de crescimento e transformação. O sucesso, uma vez alcançado, mantém-se por si mesmo e não demanda esforço de manutenção e responsabilidade de maior desenvolvimento. Página 33. A responsabilidade maior do dirigente é a de obtenção e garantia de recursos necessários para o funcionamento perfeito da unidade, uma vez considerada a precariedade de recursos como impedimento mais sério à realização de seu trabalho. Modelos de administração que deram certo não devem ser mudados, correspondendo à ideia de que time que está ganhando não se muda. A importação de modelos de ação que deram certo em outros contextos é importante, pois eles podem funcionar perfeitamente, bastando para isso algumas adaptações. Participante cativo da organização, como é o caso do aluno e de professores efetivos em escolas públicas, aceita qualquer coisa que seja imposta a ele. O protecionismo a esses participantes é a contrapartida necessária à sua cooptação. O participante da instituição deve estar disposto a aceitar os modelos estabelecidos e agir de acordo com esses modelos. O importante é fazer o máximo e não fazer melhor e diferente. A objetividade garante bons resultados, sendo a técnica o elemento fundamental para a melhoria do trabalho. Pense nas limitações desse entendimento que, em certa época, marcada pelo autoritarismo, pela rigidez e reprodutividade, funcionaram aparentemente bem. Porém, apenas aparentemente, pois os resultados do rendimento escolar nesse período foram sempre muito baixos, uma vez que a escola foi marcada pela seleção e exclusão de alunos que escapavam a um modelo rígido de desempenho e, por conseguinte, ela falhou em cumprir o seu papel social. Luke, 1997. E aqui terminamos a unidade 1.